Estamos começando agora mais um Radar da Notícia, hoje completamente diferente no formato e, sobretudo, no conteúdo. Nós hoje vamos bater um papo aqui com a doutora Roberta Lacerda Miranda. Justamente, ela é infectologista lá do Onofre Lopes e do Giseuda Trigueiro. E como nós estamos vivendo uma pandemia mundial em relação ao coronavírus e tem muito disso, me diz, a gente resolveu trazer um especialista, uma pessoa que possa responder as perguntas básicas, saber o que é que precisa ser feito nesses próximos dias para que a gente possa, de fato, passar por essa situação tão grave de uma maneira um pouco mais tranquila. Doutora Roberta, é para ter essa preocupação mesmo, todo mundo está falando, o coronavírus é um problema mundial? É um problema mundial. Você bem colocou, é uma pandemia já, e inclusive a gente tem que traçar estratégias do ponto de vista de saúde pública, mas também eu gostaria de dar um foco nessa entrevista ao papel da população. A população em si, ou seja, a gente fala muito do que o poder público tem que ser feito, mas o que é que a população tem que fazer? Não, uma orientação, inclusive, para a pessoa seguinte, tem dúvida, o que é que a pessoa faz? Precisando, você está desconfiado que alguém da sua família ou você próprio está com alguma doença, o que é que faz? Vamos por partes. É o comportamento primeiro, Isso. né? Eu gostaria de dizer que em todo o controle de qualquer epidemia, 70% do poder de impedir o contágio é educação e saúde. E o papel da população é fundamental. A gente tem que orientar diretamente a população quais são os sintomas leves, quais são os sintomas graves e o fluxo para onde que elas devem se dirigir. Nesse exato momento, a nossa cidade, o estado do Rio Grande do Norte, ele está em fase 1, que é a primeira fase da epidemia, quando a gente tem transmissão apenas por casos importados. Mas a gente tem que entender, num contexto epidemiológico, que ter um caso confirmado não significa ter apenas um. Isso é apenas um rastreio que a gente consegue tirar do número de casos que a gente Ou seja, o número de pessoas infectadas pode ser bem maior, apenas não apresenta. Claro, e isso não é questão de pânico nenhum, é a regra matemática. Você não vai conseguir fazer como na Coreia do Sul, Hong Kong, e rastrear todo mundo para fazer exame. São populações menores, com alto poder aquisitivo, recursos. Logisticamente foi possível fazer isso lá, é interessante, a OMS recomenda, mas a gente tem que agir de acordo com as nossas potencialidades e com a nossa capacidade. Se a gente está num país continental, a gente tem que ter estratégias. E a estratégia é essa. Os casos suspeitos, que são as pessoas que estiveram em local de transmissão sustentada, que é a fase 3. Fase 2, então, retomando, é quando você tem um contato dessa pessoa que veio de fora, que adoece, o pai e a mãe que moram com ela, a pessoa que trabalha com ela, quem teve um contato próximo. Contato próximo significa estar à frente da pessoa por 15 minutos, por menos de 2 metros, sem uma máscara, e a pessoa espirrar. Ou seja, se um de nós três estiver com coronavírus, o outro está lascado. Assim, a gente poderia estar um pouquinho mais afastado. Mas não tem espaço. Mas, basta acreditar que a senhora queria o importante que fosse é que maior nós estamos assintomáticos, né? Que nós não estamos com sintomas, espero. Depois a gente conversa. Não espirrou mais não, né? Não, eu não, faz tempo. Bora lá. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa usar o humor como estratégia, né? Porque o programa aqui é um pouco mais leve a forma que a gente faz, sem perder a seriedade. Tem que orientar. Eu acho que nesse momento é fundamental, a população está se sentindo muito insegura e muito desorganizada nos seus fluxos. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, Recife, a cidade de Recife, o estado do Ceará, eles suspenderam as aulas. O Rio de Janeiro também já suspendeu as aulas. Rio Grande do Sul também. O que a senhora acha disso? É uma medida exagerada? Vamos lá. Eu gostaria de colocar exatamente a sequência do raciocínio do estudo das epidemias nesse sentido e comparando o que a gente já vem comentando, que a gente está 1 mês e meio atrás da situação atual da Itália e temos um hemisfério norte com 2 meses de epidemia para estudar, receber esses artigos e entender as medidas que foram importantes e as que não foram. Foi um tiro no pé na Itália, fechar as escolas, naquele momento em que já havia totalmente uma disseminação e foi muito tardio. E aí os pais, né, entraram, os avós que cuidavam dos netos acabaram se infectando, a gente teve uma morbidade maior. Então eu acredito que realmente a gente não precisa
fazer medidas restritivas só na fase 3. Isso é a visão de alguns especialistas, é em consenso. Nós estamos discutindo enquanto especialistas. Semana passada houve uma reunião do Ministério da Saúde com todas as sociedades médicas, infectologia, medicina intensiva, gineco-obstetrícia, pediatria, para exatamente definir quais são esses parâmetros, quando restringir aulas, quando fazer isolamento. E aí tem 2 pontos importantes que são esses. Numa estratégia de fechar a escola e a população não fazer a sua parte, não adianta. Ninguém que tenha um filho adolescente sabe que ele sem aula vai ficar em casa. Se não houver mudança estratégica do comportamento da população. A gente Ou seja, não basta o colégio dizer para a criança que vai suspender as aulas e o menino no shopping, filme, no cinema, na praia. Nós temos que ter, como eu comentei, uma evolução de 5 gerações em 3 meses. De educação. De educação, de mudança de comportamento. Tem que ficar em casa. Ou seja, quando a senhora chegou, eu estirei a mão, a senhora disse, opa, não vamos nos cumprimentar. Foi assim, aquele namastê, tem que mudar o comportamento. Gente, não é falta de educação, então esse não cumprimento. O momento é agora, mas o agora, o governo já está fazendo os passos dele, são passos burocráticos, permitem com trâmites, com ou sem lei marcial, com ou sem decreto de governadora, com ou sem estado de calamidade. O passo principal que eu estou precisando agora é de você, telespectador, de você, população, entender que é para ficar em casa. Não estou dizendo que as pessoas vão parar de trabalhar, mas evitar o contato social o máximo possível. Não há mais uma possibilidade da gente estar o tempo todo vendo as pessoas fazendo grandes festas, grandes eventos, grandes aglomerações, se nós já temos caso confirmado. É uma questão matemática. Em questão de dias, a gente vai estar na fase 2, semana. É muito difícil precisar esse número, porque os exames ainda não são feitos, os confirmatórios aqui. Vão para o Instituto Evandro Chagas, no Pará. Leva-se um tempo para a aviação levar, tem uma questão de voo, é uma amostra biológica, tem toda uma questão de conservação. Então, a gente tem um atraso aí de pelo menos 7 dias para esses diagnósticos que estão sendo feitos da semana passada. O primeiro caso confirmado foi dia 1º de março. E nesse intervalo, as pessoas que estão com suspeita? Estão sendo monitoradas, isoladas. Isoladas. Mas aí aqui está, eu lhe pergunto, é certo que ela está realmente isolada ou ela está saindo de casa? Pois é, tem que ficar isolada. Se você, às vezes, dá um atestado a um paciente e ele, em vez de ir trabalhar, vai para a praia, eu entendo que isso é falta de questão de ética. E o grupo de risco? Ou seja, é uma preocupação, não é uma preocupação com a coletividade. Exatamente. O direito de ir e vir, ele é individual, ele é menor do que o direito da coletividade. Do outro lado, em relação... O grupo de maior risco, por exemplo, pessoas acima de 80 anos, 70, 80 anos, elas podem, nesse momento, sair de casa normalmente ou devem ficar em casa? Não. A recomendação, já desde a semana passada, as nossas sociedades médicas apontaram algumas soluções, que é o que a gente chama de medidas não farmacológicas, tudo que não depende de governo, não depende de remédio, de vacina, mas apenas mudanças de comportamento. O que a gente tem estudado da epidemia no hemisfério norte é que esses países, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul, que são vizinhos da China e que não tiveram problema. Muito próximos. Né? Imagine a ponte Newton Navarro, Natal sendo a China e a Ridinha sendo Hong Kong. Uma passagem de milhares de pessoas diárias foi diminuída para 700 por dia. Houve uma restrição de pessoas. A própria população, não foi uma lei marcial, autonomamente elas decidiram por não sair à rua, por não entrar em aglomerados, por evitar o risco. Doutora, então é uma questão de orientação individual. Claro que as pessoas vão trabalhar, vão pegar um ônibus e infelizmente existe esse contato, toma um banho quando chegar em casa, passe álcool, se possível, se não tiver álcool, dada a escassez e o charlatanismo da especulação do preço, usar água e sabão e devidamente com os 20 segundos também é suficiente. A gente precisa entender que não é para ir correndo para os supermercados, a gente tem que ter essa empatia e responsabilidade social que o pânico não vai nos ajudar a vencer nada. Eu queria fazer uma pergunta específica. É o momento de ser organizado e trabalhar a educação da população. Quero fazer uma pergunta específica. Eu tenho um irmão que mora em Lisboa. Está programado de vir para Natal. Adorei sua pergunta. Ele vem, só para concluir, ele mora em Lisboa. Ele mora em Lisboa. Vem ser hóspede na casa de minha mãe, que tem mais de 80. Está no grupo de mais risco. Qual é o procedimento recomendado? Ele não vai para a casa da sua mãe. Ele vai para sua casa. Não, ele vai ficar no apartamento à parte.
Não, ele está pensando, já aconselhamos ele a cancelar, porque ele tem um evento aqui, ele faz um rally. Vai ser cancelado. Provavelmente. A senhora acha... Mas qual era o procedimento recomendado? Isso é contraproducente, gente. Eu acabei de dizer isso. Se eu tenho... Não tenho que esperar uma lei marcial, nem um decreto da governadora. É uma questão óbvia. Quem tem mais de 80 anos, 18% está morrendo. 18%. Na Itália, né? É o que está gerando na Itália uma taxa de mortalidade de 7,5%, frente a países como Hong Kong, Coreia, que tem 0,5%, 1%, e em geral na China foi 4,5%, 3%, mas é esse grupo em específico, mais de 60 anos, em alguns casos maior do que 50. Já existe um decreto da governadora dizendo que os profissionais do Estado com mais de 60 anos sejam eletivamente colocados em home office, em atividades que não tenham contato com o público. Então é contraproducente uma pessoa estar vindo de uma área de alto risco de transmissão, porque o epicentro da pandemia hoje é a Europa. Nós já teríamos que ter restrição de voos, restrição de cruzeiros, fazer um cordão sanitário. E aí eu digo, não espere por um médico, não espere por uma orientação do seu chefe. Tenha essa conduta individual. Se eu estou vindo de viagem de uma área de transmissão alta, lembrando, a primeira fase, casos importados. A pessoa lá que veio de São Paulo, da Itália, e depois fez um jantar, ele é o caso inicial importado. Quando um familiar dele do jantar se contamina, temos transmissão local, é a fase 2. E quando eu vou para o shopping, pego a doença e não sei de onde peguei, não tenho esse contato do primeiro caso índice, é a fase 3, São Paulo, Rio de Janeiro, transmissão comunitária. Só para concluir, quem estiver vindo, por favor, de viagem de São Paulo, Rio de Janeiro ou áreas que já estejam em fase 3, porque todo dia isso muda dependendo dos números do Ministério, fique em casa 7 dias, não mantenha contato com idosos, faça esse tipo de medida restritiva individual. Está todo dia na mídia a orientação de que o distanciamento social permite que a gente aplane a curva da epidemia e não faça aquele pico. Explica um pouquinho o que é essa curva da epidemia, por favor, doutora. Toda epidemia ela tem uma escala logarítmica. E aí eu sei que o pessoal não gosta muito de matemática, mas 1 contamina 2, 2 contamina 4, 4 contamina 8, 16, então é uma escala logarítmica, 2 elevado a 2. A cada dia os números dobram e a cada uma semana duplica, 10 vezes mais. Então, se em 1º de março nós temos um caso, nós já temos centenas de casos. O estado do Rio Grande do Norte tem quantas pessoas? 3.500.000 pessoas. Então, a gente tem que fazer o cálculo baseado nisso. Nós estamos em fase 1, é um momento oportuno da gente fazer essas medidas restritivas, individuais e de mudança de comportamento, porque isso permite uma progressão lenta do contágio e as pessoas vão entrando em contato com os serviços lentamente e não todo mundo adoecendo ao mesmo tempo. Porque não tem leito suficiente. Não tem nem a entrada da emergência suficiente. Não tem nem UTI. Vamos fazer aqui um raciocínio. Hoje, atualmente, independente de Covid, vamos fazer o raciocínio. Todo mês, de março a junho, nós temos sazonalmente, temporalmente, uma epidemia das nossas arboviroses e do influenza. Fora a parte, no meu contexto de doença infecciosa, o Brasil já vive uma epidemia que a primeira causa de doença com morte no mundo é a tuberculose, associada ao HIV. Então, na minha fila do Giseuda, para um ventilador, que é aquele aparelho de respiração artificial, o Covid vai ter que bater na porta e pedir licença para o HIV, para a tuberculose, para a histoplasmose, para a pneumocistose, todas essas outras doenças. E nós temos condições de receber? Não temos ainda. A gente tem alguns leitos, né? Alguns leitos que estão sendo programados, a enfermaria ainda está em reforma, mas a progressão da doença é rápida. Então, por isso que eu tenho que ter o apoio da população. Em relação à progressão da doença, esse é o momento de agir. Nós não estamos sendo alarmistas, nem estamos sendo alienados. O problema da população brasileira é que ela adora se polarizar. Não existe... Questão ideológica da doença. Isso. Não é esquerda ou direita. Não quero entrar nesse mérito não, mas o que eu quero dizer... O pessoal também está discutindo isso. Não, mas é isso que eu não entendo. O momento atual é de parar com esse revanchismo, porque a doença é democrática e ela vai atingir a todos. Todos serão transmissores potenciais, mas nós temos que ter dentro de nós a certeza que somente a população educada, identificando os sintomas ou os fatores de risco, como o senhor bem falou, vindo de uma área de transmissão, permaneça em casa, mesmo sem sintomas. Deixa eu só concluir, gente, por favor, que isso é muito importante. Eu também quero fazer uma pergunta. Fique em casa, porque esses 7 dias de isolamento é fundamental para detectar se tem sintomas ou não. Sendo com sintomas, aí sim o que vocês me perguntaram, onde buscar ajuda?
No posto de saúde, a gente só deve ir se tiver sintomas importantes. As redes... Tipo, que tipo de sintoma? Sintoma leve nessa situação seria febre menor do que 38, 37,8. Você não tem nenhuma doença crônica, porque é uma faixa da população. Vamos lembrar, 80% vai ter a forma simples de um resfriado comum, tosse, espirro, um pouco de coriza, lacrimejamento, congestão nasal, que é o nariz entupido, mas não vai ter um sintoma que impeça ele de fazer suas atividades. Porém, ele tem que entender que ele não pode sair. E aí, lógico que ele vai precisar de um atestado. Aí, a área onde ele tem cobertura de unidade básica tem que dar esse acesso prioritário a ele. Porque nós temos que deixar as nossas emergências livres para quem está com 20% de risco de adoecer para internamento. Quem tem doenças crônicas. Preciso chamar um break. Certo, mas só mais uma pergunta. Em relação ao transporte público, ônibus, é porque eu vi em São Paulo uma preocupação muito grande, começou hoje essa preocupação. E aqui em Natal, tem que ter essa preocupação? Todos temos. Como eu estou falando, todo o controle da epidemia se faz com programação. A gente tem que prever para prover. Então, os sistemas de transporte, como eu estou comentando, não vai parar ainda tudo, não vai parar as atividades. Vamos programar em fluxos direcionados, horários, organizar aqui determinada área siderúrgica ou área administrativa comece às 9, às 7, às 8, para que as pessoas tracem um rodízio no transporte público, evitando os aglomerados. É essa interdisciplinaridade que a gente está precisando ter e que está tendo essa reunião hoje entre os secretários estaduais e municipais, o Ministério Público e espero eu que esses outros entes relacionados, STTU, todos os órgãos que estão relacionados a transporte público, porque é um problema de saúde pública, a gente precisa ter esse diálogo. Eu estou fazendo a ponte entre o Giseudo e o Onofre e a gente está organizando as atividades com foco no profissional de saúde, mas a gente precisa ter essa organização sim. Não é uma questão, novamente, eu detesto jornalismo sensacionalista que coloca o pânico nas pessoas. Mas nós precisamos ser proativos e, nesse momento, chamar a população... Nosso caso, nós somos esclarecedores. Eu não quero pesar aqui o papel da imprensa do Rio Grande do Norte. Eu preciso fazer um intervalozinho. Tá certo, mas eu preciso que a gente se una nesse ponto. Vocês, imprensa, têm que começar a organizar o foco para orientar a população. Acabar com essa contagem de querer dizer tem 2, tem 4, tem 5 e vamos cobrar os insumos, a organização dos serviços e a orientação e cobrar da população a contrapartida dela. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uma parte da população recebeu uma informação certa ou errada de que por estarmos numa zona quente, a propagação do vírus não seria tão forte. E por isso eu acho que muitas pessoas têm relaxado. Isso é real, isso é errado, isso é o quê? Eu concordo com você. A gente tem que traduzir a informação científica em base de evidência. Na medicina, nem sempre, nem nunca, e não é a ciência das verdades absolutas. O que eu estou dizendo hoje, amanhã não pode ser. Pode ser que daqui a 3 dias a gente decrete alguma informação que modifique o andar da carruagem, e é esse dinamismo que leva a epidemia do Covid a ser diferente da do influenza. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existem estudos que mostram que em temperaturas maiores e em maior umidade, o vírus permanece um pouco menos tempo nas superfícies. Mas eu lhe pergunto, adianta ele ficar 5 segundos em vez de horas e todo mundo tocar ali, não passar álcool e tocar uns nos outros? Conclusão. A transmissão é a mesma. Não adianta pensar no agente se você, que é o vetor, transmissor, que a gente está em contato com as superfícies, não vai ter o cuidado adequado. Então, vamos parar de passar a mão na cabeça de quem está alienado achando que essa é uma epidemia que não vai afetar a todos. Eu falo muito sobre uma geração de jovens que é aquela do You Only Live Once. É uma tendência do pessoal mais jovem, nascido agora em 2000, que desligou o cordão umbilical e conectou o USB diretamente e vive uma vida virtual, selfie, egocêntrica, de fazer apenas a ideologia de fazer ativismo digital, mas na hora de pôr o pé na ação, dá para trás e quer ficar em casa, isolado, com medinho da epidemia. Então, eu gostaria de dizer a essas pessoas que nem ao medo, nem à histeria, nem ao pânico. Vamos fazer com que o medo se transforme em informação, mas em ação. A ação é essa, individual.
Mudar os hábitos de comportamento, não tocar nas pessoas, não abraçar, não beijar, não é sinal de desrespeito, é um sinal de cuidado. E principalmente essa questão de evitar as aglomerações. Como você me perguntou, vai fechar a escola? Não vai? Volto a responder, não adianta cessarem as escolas e as pessoas estarem nas ruas, fazendo movimentos, festas, eventos, se aglomerando. Esse é um momento de precaução. Minha avó já dizia, boa romaria faz quem em sua casa está em paz. Mas a verdade é essa. Mas se a pessoa quiser, por exemplo, pegar a família e ir para uma praia de veraneio aqui, passar 15 dias lá, isolada com a família, isso é bom ou é ruim? Eles estão me perguntando isso. A questão é que o vírus não vai deixar de ir para a praia, não. Ele vai acompanhar todo mundo. Mas como é isolado? E a gente tem uma população que tem muitas casas de praia. Não existe isso, não existe êxodo do Covid. Esqueçam essa parte. Esteja na sua casa de praia ou esteja em qualquer lugar, ótimo, porque você vai diminuir o que a gente está comentando do distanciamento social, que é exatamente o que a gente está promovendo, orientando para as pessoas evitarem esses aglomerados. Mas dizer que elas vão estar livres do vírus porque está tomando banho de água e sal, no sol. Essa questão de vitamina, vitamina D, vitamina C. Ai, meu Deus, mas a gente tem que perguntar. Eu sei qual é a resposta, mas tem que perguntar, por exemplo, eu estou tomando muita vitamina D, muita vitamina C, eu vou evitar o vírus? Não, você vai entrar em um estado que a gente chama de hipervitaminose. O excesso de vitamina D tem efeitos colaterais e meus colegas endocrinologistas estão enlouquecendo com essa parcela da medicina que está se vendendo para essa questão de performance. Qual o tempo de... Não, só perguntar outra coisa. Só terminando a pergunta, não existe um medicamento... Corticoide também. Qual é o seu recado para os médicos? É importante, porque a gente comentou na rádio. Comentou na rádio, eu achei muito interessante essa parte. Vai no pronto-socorro, o médico vai pensar duas coisas, antibiótico e corticoide. Como é que está a situação dele? Você falou para a pior pessoa isso, porque infectologista é a pessoa que menos prescreve antibiótico e que usa corticoide com moderação. Foram vistos nos últimos estudos que o corticoide evoluiu com gravidade nos pacientes com Covid. Então, se a gente está em vigência de uma sindemia, que é quando você tem uma confluência de epidemias, nós naturalmente nessa época do ano já temos dengue, chikungunya, zika. Os números mostram que no primeiro trimestre desse ano já está maior do que o do ano passado. Isso já foi alertado, é uma curva natural, não existe surpresa para a gente disso. É natural e importante lembrar o colega que está no pronto-socorro que ele deve ser comedido quando necessário utilizar o corticoide. Ele é muito importante em várias doenças, asma aguda, artrite reumatoide, lúpus, mas precisamente a gente tem que ter moderação. É uma metralhadora giratória, fala mais do que nós, fala, muito mais do que você. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutora Roberta. Duas coisas. A primeira é a seguinte, quando podemos dizer que a pessoa que estava contaminada ficou boa? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o seguinte, os Estados Unidos anunciaram ontem que estão testando, a partir de hoje, uma vacina em humanos, já testada em animais, com relativo sucesso. Você crê nisso? Por partes. A primeira pergunta foi sobre... Quando se pode dizer que uma pessoa que estava infectada ficou liberada para convivência social? Essa questão ainda está sendo respondida com os artigos porque a doença realmente ela é dinâmica. É nova, né? Mas o que a gente tem preconizado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde é que 14 dias depois de dado o diagnóstico, a viremia, que é a quantidade de vírus no sangue, já reduz bastante e ele não é mais transmissor. Por isso que se libera do isolamento. Vamos lembrar só uma coisa que eu queria dizer do isolamento, que mexe muito com essa questão de empatia e responsabilidade social, é que agora, dia 11 de março, o Ministério da Saúde decretou uma portaria que regulamenta a responsabilidade civil e jurídica sobre o isolamento domiciliar. Então, se eu oriento uma pessoa a ficar 7 dias ou 14 dias em casa e ela não respeita esse isolamento, ela vai ser penalizada. Como é que a senhora avalia o governo federal, o governo estadual? Deixa eu responder a segunda pergunta dele, da vacina. Não é novidade para a gente, já existem estudos, vamos lembrar que esse SARS-CoV, dividindo, né? Covid-19 é a pneumonia, a doença grave, e SARS-CoV-2 o vírus. Esse vírus já existe. O coronavírus. Já é conhecido. Desde 1936. Mas o novo coronavírus? Desde 2019, em dezembro na China. E antes dele a gente teve duas grandes outras epidemias. O SARS-CoV de Guangdong, outra província da China, em 2002, e o MERS-CoV, que era do Oriente Médio, em 2012. Lembrando que esse de 2002 a mortalidade foi em torno de 9% e o MERS-CoV foi de 43%.
Maria, muito alto. Alto, mas aí foi lá naquela área do Oriente Médio. O nosso está entre 4,5%, podendo variar dependendo das características demográficas de cada país, como a Itália, que tem muito idoso, teve aquela confluência de fatores, foi uma tempestade perfeita, alta umidade, temperatura baixa, aglomerados, grande afluxo de turistas e, por isso, uma grande quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo. População muito idosa. Exatamente, muito longeva. A conta não fecha. Não há leitos de UTI suficientes para atentar para essa epidemia, a menos que você aplane a curva, que você consiga que as pessoas diminuam esse contágio e, consequentemente, aos poucos as pessoas vão adoecendo e se imunizando, que a gente ainda não sabe por quanto tempo ou se é permanente, mas se tem novas infecções, porém mais brandas. Como a gente já sabe das crianças, como eu disse, desde 1936 se conhece coronavírus, mas a questão é que quando a gente estuda epidemiologicamente o sucesso de Hong Kong, de Singapura, desses outros países, foi o controle da população. 70% do sucesso do controle dessas epidemias não foi com poder público, não foi com lei marcial, não foi com fechamento obrigatório. Foram as próprias pessoas fazendo isolamento social. Doutora, a gente está quase acabando o nosso tempo. Consciência Como das pessoas. A senhora avalia o governo federal, o estadual e o municipal? Eu vou só completar em relação a isso. Combate? O Brasil é um dos poucos países da América do Sul que não tomou nenhuma posição ainda em relação mais drástica em relação a esse coronavírus. Por exemplo, a Argentina fechou as fronteiras, o Paraguai fechou, Colômbia, a Venezuela, o Chile fecha hoje. O Brasil não está muito parado. Eu sei que o jornalista gosta de colocar um entrevistado na parede, mas nesse ponto a gente tem que ter noção da nossa continentalidade. E a minha opinião pessoal não pode ser uma levada em consideração sem o contexto de um consenso de técnicos. Nesse exato momento, existe essa divergência de várias profissões, tem epidemiologistas, tem infectologistas, tem um órgão muito bem assessorando o Ministério da Saúde. Isso é digno de nota. Nós, especialistas, louvamos. Lembremos, como eu falei na rádio, que quando a OMS decretou estado lá, que os pacientes que eram vítimas ou suspeitos da doença eram só da província, o Brasil já considerou a China. Então, a gente tem medidas muito antecipadas. E há essas que a gente tem realmente divergência. Talvez já seja o momento de se pensar em fechar fronteiras, em evitar esse contato com os outros países. Cada um, se eu estou falando isso em nível individual, de você ficar em casa, por que não país? Extrapolando para termos continentais. Doutora Roberta, o nosso tempo voou, terminou. O nosso tempo acabou. Queria agradecer a senhora. Descobri hoje que é irmã de Renatinha, minha amiga, até parecida. Obrigado pela entrevista, sensacional, muito esclarecedor. Volume de informações. Nunca eu tinha visto tanto retorno aqui na hora do programa. Tá bom, muito obrigada. E boa sorte aí na sua guerra e na sua luta. Obrigada.